você não tem exatamente o mesmo hábito Às de vezes consumo. mais pimenta, menos Você tem que ser pimenta, muito burro para querer fazer isso. Preparem-se, porque hoje o Papo Embalado recebe o cara da alimentação saudável no Brasil. Rodrigo Barros não só comanda a Boali, a maior rede do segmento no país, como está redefinindo o jogo. Ele pegou uma ideia e a transformou em um império de mais de 120 lojas, provando que saúde e sucesso andam juntos. Mas o Brasil ficou pequeno. Com a disciplina de um mestre estrategista e a visão de quem mira o topo, Rodrigo levou a Boali para a Europa e agora desembarca nos Estados Unidos. Plano? Simples. Ser a maior do mundo. Marca e distribuição. Ele não acredita em sorte, acredita em trabalho duro, planejamento implacável e na força de uma boa ideia executada com perfeição. Hoje, vamos ouvir diretamente da fonte. O homem que está construindo um legado global, um prato saudável de cada vez. Com vocês, Rodrigo Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui um podcast novo, Papo Embalado. Hoje a gente tem a honra de trazer aqui uma grande figura do cenário saudável do Brasil inteiro, que é essa grande figura, o Rodrigo da Boali, que vai estar aqui com a gente batendo um papo importante com a gente. Hoje a gente está na FISPAL 2025, nosso primeiro evento que a gente está fazendo esse tipo de ação. E aqui do meu lado, para bater o papo com o Rodrigão, a gente tem o Ricardo da Ricapel, que vai ajudar a gente nessa conversa aí, nesse bate-papo. Primeiro de tudo, queria agradecer muito, Rodrigo, seu comparecimento de verdade, é muito importante pra gente. E vamos bater um papinho, um papo embalado. Prazer demais estar aqui. Papo embalado, hein? Pô, vocês são bons, vocês são Nome bons. chique, né? Diferente, né? Bom demais, Ricardo. Prazer, legal, prazer. Grande parceiro aí. Cara, acho que a gente tá bastante feliz com tudo que tá acontecendo na história da Boali. E essa parceria com vocês, ela é sine qua non pro nosso crescimento. Legal. Que legal. Ficamos felizes aí. Conta um pouquinho da história da Boali aí, de 2015 aí, 2015 é quando de fato nasce a Boali enquanto Boali, né? Boa alimentação, né? Sabe o que Boali significa mesmo? boa alimentação? Caramba. Fácil, hein? Agora você não esquece mais. Agora não. E na verdade precursor a Boali foi a Salad Creations, que foi a companhia que o Vitor e o Fernando trouxeram dos Estados Unidos lá em 2006. E em 2013 eu faço um investimento comprando uma participação na companhia, na época com 19 operações. Caramba. Em 2015 a gente transforma essas 19 operações em Boali, né? E aí a gente começa uma nova história de lá para cá, então são 10 anos como Boali. De 2015 a 2019 eu continuei como investidor da companhia. Uhum. E em 2019, em março de 2019, então exatamente 6 anos e 3 meses aí, foi que eu assumi como presidente da companhia e, de fato, naquela época nós tínhamos 29, 30 operações e hoje a gente passou de 120 operações no Brasil. Temos uma operação já aberta em Lisboa. Em pouco tempo. Cara, são 6 anos, né? Não dá para falar que é pouco tempo, mas são 6 anos depois de toda a história que já vinha sendo construída. Então, é o sucesso da noite pro dia depois de 10 anos, né? Exato, e a base estava forte para você poder... Mas a base é o trabalho, é você exatamente. trabalhar, dar duro, que você consegue, não importa o tempo. E na prática era muito mais difícil vender comida saudável naquela época do que é hoje, tá certo? Muito Então, mais disseminado. hoje em dia, quando a gente fala de alimentação, muito possivelmente vocês, quem está nos assistindo nesse momento, tem uma alimentação melhor hoje do que tinha há 10 anos. Sim. Então, isso vai acontecer com o teu primo, com a tua prima. E se não está acontecendo na tua vida, quem está errado é você. Porque você tem que estar se alimentando melhor hoje. Porque o nível de consciência aumentou, né? Então, a gente vem tendo um crescimento bastante importante. Abrimos Portugal, a gente abre agora, né? Entra em obra a partir de 1 de junho. A gente entra em obra em Miami. Então, a gente abre Miami provavelmente ali em setembro. E até o final do ano a gente deve estar com mais 2 operações abertas em Portugal também. Então, muito feliz com tudo que está acontecendo, uma jornada importante. Hoje a maior operação do Brasil no segmento, mas a gente quer ser a maior do mundo, né? Então tem trabalho pela frente. E qual que você vê a diferença maior assim entre a parte nacional, quando você faz essas aberturas, quando você expande para a parte de fora do Brasil em si? Qual que foi a maior dificuldade que vocês sentiram durante esse processo? Como que foi isso? E foi um start de vocês? Foi uma necessidade que vocês viram? Como que foi de forma geral? Não foi uma questão de necessidade. Foi muito mais uma questão de, cara, a gente quer ser a maior do mundo. Para ser a maior do mundo, a gente precisa começar a fazer uma movimentação
de internacionalização. A gente estruturou toda a cadeia de supply chain, tanto em Portugal, onde a gente tem um operador logístico com a gente, quanto nos Estados Unidos. A gente também tem um operador logístico que não só opera a logística da companhia, como também faz todo o sourcing do produto para a gente. Obviamente, o sourcing ele é feito depois que a gente valida aquilo que a gente quer, mas a gente vem fazendo isso há mais de 2 anos. Então, assim, é curioso quando você abre... abriu a loja. Não, mas abriu a loja, mas faz mais de 2 anos que a gente Tem vem... uma história por trás, né? Exatamente, que a gente vem trabalhando isso. Muito quando a gente olha para as histórias que não dão certo ou que não deram certo, foram empreendedores que se aventuraram na internacionalização. Quando você faz um trabalho igual a gente vem fazendo há mais de 2, quase 3 anos, construindo uma relação de fornecedores... Mantendo a persistência. Eu acho que é mais do que persistência, é trabalhar com planejamento. Isso. Né? Porque assim, a gente fala muito da questão da persistência, da resiliência, que ela é importante, mas muitas vezes o brasileiro até confunde um pouco ela com a indisciplina. Você precisa ter disciplina para poder construir da forma correta. Sim. Né? Então não dá para você querer se aventurar fora do Brasil, e assim, não dá, mas tem gente que faz. Sim. Mas não dá para você querer se aventurar fora do Brasil sem um mínimo de planejamento. Estrutura, né? Sem uma estrutura, sem entender de onde é que vem os recursos. Porque, cara, quando eu falo vou investir 100 mil euros, são 600 mil reais. Vou investir 500 mil euros, são 3 milhões de reais. Você entende como muda? Sim. Né? 600 mil euros não são 600 mil reais. Isso é uma das coisas. Fora a dificuldade em achar insumos, talvez. Exato. Aí eu te falo o seguinte. A partir do momento que você consegue estabelecer parcerias estratégicas, de fato, principalmente nos Estados Unidos, fica mais fácil. Por quê? Porque o mercado é muito mais profissionalizado. Então você tem uma cadeia muito organizada. E a partir do momento que você consegue estabelecer a relação com a cadeia, você consegue se planejar e se organizar de uma forma muito mais saudável. E é o que a gente fez. Então a gente vai abrir a primeira operação nos Estados Unidos, mas se a gente quiser rolar mais 100 operações, tá de boa. Nós estamos prontos para fazer isso. Legal. Não vai faltar fornecedor, não vai dar problema no caminhão, nós estamos prontos para fazer isso. Legal. Em Portugal, a maior dificuldade, eu diria, está justamente na questão cultural. Por quê? Porque existe uma demanda pelo produto, isso existe. Existem poucas ofertas, eu diria assim. Então, assim, Estados Unidos tem muito mais oferta saudável do que Portugal. Então, tem muito mais competição nos Estados Unidos, mas também tem muito mais demanda, tá certo? Beleza. Você tem um público consumidor muito maior. Agora, em Portugal, eu diria que em que pese a gente fala a mesma língua, a maior dificuldade está na cultura. Porque nós brasileiros, principalmente o bom empreendedor brasileiro, ele é muito rápido. Ele faz negócio muito rápido. A gente toma a decisão, cara, a gente executa muito rápido. E lá eles têm um outro timing para a coisa. Então você manda um e-mail achando que, mais tarde tem a resposta. Você manda um WhatsApp. 2 dias depois. Cara, o e-mail demora 2 dias normal. Sim, normal. É normal o lead time da resposta. E a nossa ansiedade é... SLA que pra gente aqui, 4 horas, o cara tá dormindo, não respondeu ainda. Cara, lá, assim, 4 horas não existe. Não vai acontecer. Não. Você não vai ter retorno em 4 horas. E aí, na prática, entre eles estão super acostumados com essa agenda. Sim. A gente chega lá, existe uma dificuldade por trás disso. Sim. Então, em Portugal, eu diria que esse foi um dos desafios. O desafio em termos de consumo é porque o português está muito acostumado com o menu do dia. Tá. Então, quando a gente chega aqui no Brasil, você tem uma diversidade de portfólio que ajuda na demanda. Por quê? Porque a demanda aqui é uma demanda diversa. Em Portugal, a demanda não é diversa. O pessoal gosta em da Portugal, mesma o cara coisa. quer que você chega lá, velho, menu do dia, é esse aqui, é esse que eu Acabou. quero. Acabou. Não quer muita opção. Isso, por outra forma, te ajuda na operação, porque você já vai construir um pré-preparo e vai deixar a operação pronta para vender não 10 de cada um, mas 100 do mesmo. Aí você reduz o cardápio. Você vai reduzir Mais o cardápio, vai reduzir SKU, que é o que a gente já fez. A gente entrou com mais disponibilidade de SKU, hoje a gente diminuiu. A gente já fez engenharia de cardápio com 2 meses de operação. O que de fato a gente está acostumado. A gente entrou para observar e resolver rápido. Né? Então, essa agilidade que a gente teve foi muito importante,
Mas é um hábito de consumo diferente do nosso. E aí a Vocês gente tiveram teve que adaptar nesse processo? Tem o cardápio em Portugal, em Miami e aqui no Brasil, até mesmo regionalmente. Tem No alguns Brasil produtos- não existe adaptação. Não, No legal. Brasil o que a gente tem em alguns estados é uma diferenciação de precificação. Certo. E aí uma ou outra operação ela vai ter ali testes de produtos acontecendo. Então a gente tem 5, 7 Entendi. operações testando o produto o tempo todo. Mas Tá. me fala uma coisa, a receita e o sabor é o mesmo? Não. Então, e como é que você consegue manter a mesma qualidade? Mas você já foi no McDonald's na Alemanha? É outra coisa. Não é o mesmo. Não, já foi sim, no- então, mas como Já é foi que no o cardápio McDonald's muda, nos né? Estados Unidos? Até o cardápio. Não é o mesmo do Brasil. Exato. Muda cardápio, muda SKU, muda molho, porque muda o hábito de consumo. Então, na prática, Cultura, se você não fizer essa adaptação, e foi justamente esse um dos equívocos que a Salad Creations cometeu quando veio para o Brasil. Eles quiseram vender exatamente o mesmo produto. Entendi. Irmão, você não tem exatamente a mesma cultura, você não tem exatamente a mesma demanda, você não tem exatamente o mesmo hábito às de vezes consumo. mais pimenta, menos Você tem que ser pimenta, muito burro para querer fazer isso. É. E aí eles quiseram fazer isso. A mesma coisa que já aconteceu de marca brasileira querer ir lá fora e fazer exatamente igual. Cara, não. Não vira. O cara lá, ele tem outro paladar. O palato é diferente desde quando ele era bebê. Ele nasceu tendo outro palato. Então você precisa construir adaptações. O que a gente está buscando fazer? Alguns SKUs a gente está fazendo como no Brasil, para entender se aquele mercado vai se adaptar e vai consumir. Mas outros SKUs, eles já são totalmente adaptáveis à cultura de consumo local. Pô, legal. Que legal. Massa. Vamos E- lá. Fala pra nós um pouquinho. Quer falar? Não, Fala. não, fala Não, você. fala você. Negativo. Tá. Pode falar. por favor. WSL, quer dizer que você faz participação em vários torneios, em vários... Conta pra gente um pouco, né, das suas parcerias. que Curiosamente, você a hora que eu faz. entrei aqui É, para falar então, com vocês. é. Aliás, o Ivan tá no telefone com a Paty até agora. Se eu não desligasse, Então. a gente não ia nem ter começado a gravar. Pois é. O Ivan é o presidente da WSL no Brasil, na América Latina. A gente patrocina a Ironman Brasil já há 4 anos. A gente patrocinou Porsche Cup do meu amigo Denner, cara incrível que eu admiro demais durante 4 anos. A gente está no Rally dos Sertões com a Léo, também há 3 anos. 3 anos, eu fiz a prova, inclusive. E esse ano a gente entrou na WSL, a gente está super feliz com essa entrada. Sim. A gente está muito animado de ter Legal. feito isso. E é uma coisa que linka totalmente, né? Porque Totalmente. querendo ou não, se Olha, linkar a o Boali, surfista de fato, com a Boali, não só o surf, né? Mas assim, o surf, A o natureza, Ironman, o tudo. Rally dos Sertões. A Boali, ela Esporte, quer né? realmente se posicionar como a marca do esporte brasileiro. Esporte, Né? Esporte Então, é a tudo marca hoje. do esporte brasileiro, e aí tem o esporte, tem a aventura, tem o lifestyle do surf, que é maravilhoso. Então, a gente, de fato, tem feito esse movimento, que é um movimento importante. E, obviamente, esse tipo de patrocínio, ele está dentro de... Acho que é legal falar disso. Quando eu penso em marca, e você que está assistindo, a gente pensa sempre em marca é o seguinte, é posicionamento, awareness, venda. Ou seja, não tenta fazer a venda. Você pode, uma venda ou outra, vai acontecer sem o posicionamento, sem o awareness, pode ser. Mas quando você tem um cliente vindo comprar de você e de alguma forma ele vem observando o valor na tua marca porque ele já viu o posicionamento dela, seja o cliente que vem do Ironman, que vem da WSL, que vem do Rally dos Sertões, Sim, que sim. vem da Porsche Cup, ele já vem com a marca posicionada mentalmente na cabeça dele. Depois de posicionamento, você tem o awareness, que é fazer a marca estar conhecida. E depois de awareness tem venda. Aí depois de venda a gente pensa em recorrência e depois de recorrência a gente pensa em embaixador, que é onde o cliente convencional, né, você vê na sacolinha lá tal, da Boali, nessa sacola aqui é muito comum, vem um bilhetinho escrito por uma das Boali chefes e cara, o que é a coisa mais diferencial, né? postada no É isso. Instagram? É isso aqui. Foto disso daqui. É a pessoa se sentir... Ele se sente parte. Exato. E aí, eu passei por um processo de posicionamento, awareness, venda, recorrência e embaixador. A hora que esse cara, que é o cliente comum, que pagou para consumir o produto, começa a ser embaixador, é porque ele começa a falar bem de você. Uhum. Então é exatamente esse processo que a gente gosta de fazer quando a gente pensa em marca. E hoje a gente atende mais de 200 mil pessoas por mês, né? É um número, É mais do que muitas e muitas e muitas cidades do Brasil. é um E número eu acho que bastante visibilidade interessante. é tudo, né? Onde que ele tá com a marca aparecendo, tem sempre aquele gostinho, a vontade de, Boali, onde é que tá? Vamos experimentar. Gera Ó, até curiosidade, até né, interesse. Ricardo? Lógico. E você sabe que nessa linha do que você está comentando, e acho que vale comentar com quem está assistindo,
Às vezes tem um empreendedor, ele vai fazer um trabalho de marca e ele está sempre olhando para um ROI imediato. E eu entendo, o que é o ROI imediato? Retorno sobre investimento, né? Return of Investment. Em inglês é retorno sobre investimento. Esse retorno sobre investimento, quando ele é imediato, ele é legal? Claro que ele é legal. Tem várias ações hoje em marketing que você vai fazer para buscar um retorno sobre investimento imediato. Mas, quando a gente, como Boali, olha para o investimento que a gente faz, ele é um retorno sobre marca. O retorno sobre marca, que é o retorno sobre branding, ele é um retorno mais longo, ele é um retorno de 5, 10, 20 anos. Eu estou olhando para o meu IPO lá na frente, eu estou olhando para ser a maior do mundo. Lógico. Então não é um negócio de marca que eu estou fazendo hoje pensando em amanhã eu quero retorno disso. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos realmente olhando mais lá para frente. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo de marca, ele é um trabalho que tem posicionado a Boali de forma bastante diferente. Nem todo mundo entende, porque fala, pô, os caras são malucos, eles estão investindo pra caramba. A gente tá olhando lá pra frente. Eu não tô olhando pra 2027. 2027 é tipo depois de amanhã pra mim. Eu tô olhando pra 2030, 2035, 2040. E o tempo pra tá lá que eu passando tô olhando. rápido, que não dá nem tempo da gente... É pra lá que eu tô olhando. E aí, quando eu tô olhando desta forma, o trabalho de marca ele passa a ser sine qua non. Por quê? Porque se você não constrói marca, você vende commodity. Só quem constrói marca é capaz, de fato, de vender valor agregado. Outra coisa que eu achei muito importante da parte dele, ele está envolvido na propaganda. Então, ele vende todos os processos, onde que ele está, o que ele faz, aonde que ele está, aqui, está ali. E eu vejo, pelo Instagram dele, o tanto de seguidores que ele tem. Então, verdade. eu acho que isso faz uma diferença hoje em dia. Com Entendeu? certeza, aí, cara. É uma coisa que muda, assim. Lógico, a gente tem outros caras que também estão fazendo, mas eu acho que cada um está no seu quadrado, na sua marca. Assim, a gente vive hoje o melhor momento do mundo para empreender. Assim. É uma coisa... Nunca foi tão democrático você empreender. Isso é verdade. Né? Por quê? Porque a informação está democratizada. Para todo mundo. O conhecimento está E democratizado. chega rápido, né? Chega rápido. Então, e aí, você empreendedor nunca teve tanta oportunidade de ser a cara da companhia. E quando você é a cara da companhia, fica muito mais fácil de você crescer a companhia mais rapidamente. Óbvio que em algum momento do tempo, daqui a 10, 20 anos, a companhia vai cada vez mais ser muito mais importante do que eu. Ela já é, mas Mas a hoje, credibilidade é diferente. hoje eu realmente trago e, né? Agora, se você olhar, Mark Zuckerberg faz isso com o Meta. Claro. Jeff Bezos faz isso com a Amazon. João Aqui no Brasil você tem João Adib João fazendo Adib, também, Exato. né? Então, as marcas que conseguem fazer isso Rodrigo hoje... da Boali tá É, fazendo. velho E agora, a exatamente. novidade Velho da no fã. mercado, ó. Ricardo velho da Ricapel fã. entrou Olha lá. agora Não, pra eu esse... tô começando Ele devagar. tá O velho da começando. Demorou Mas, pra Ricardo, convencer, mas isso é bom, mas... cara. Mas isso é bom. Tá Você vai vindo. ver que você vai começar a construir uma relação diferente, Aí, ó, né? nós Você vai estamos com começar 26 anos no mercado já. Pô, tá É. louco. Você E tem uma só agora ele tá companhia, aparecendo esses cachinhos lindos companhia aí pro super público, estruturada. É. Então, esse trabalho você vai ver... E é muito interessante, né? Porque, curiosamente, em alguns momentos, você vai entender que, assim, você vai precisar falar de uma forma que é uma forma muito mais simples de algo que você conseguiria ir em muito mais profundidade. Mas você tem que ser mais raso para conseguir democratizar mais a mensagem. E aí, quando você quiser aprofundar, aí você vai aprofundar em alguns ambientes, mas a primeira mensagem ela precisa ser um pouco mais rasa. Para quê? Para que ela seja mais democrática. Legal. Para que as pessoas consigam compreender de uma forma mais fácil, Chegar- mais simples. Faz sentido? Faz. pô, Imagina Deus você- faz. Eu te perguntar sobre embalagem e você querer... Não, porque o papel, não sei o quê, e como faz, e a Eu saber placa disso, né? que passa na máquina. Não. A embalagem Você é vai que... bugar a galera. É o que condiciona o teu produto, é o que leva o teu Entende? produto até o cliente final e o cliente vai ficar feliz. Exatamente. Então, na prática, velho, o suco veio aqui embaixo, molhou, deu problema. Ah, mas agora a gente tem uma outra forma de fazer isso não Exatamente. acontecer, então agora não... Ah, legal, olha que É buscar bacana. solução Acabou. e apresentar. É isso. É. Você não precisa falar... História do... Você Não. pode até contar a história Qual em a profundidade gramatura disso para e tal. quem quiser e tiver disponível aquilo. Mas
o primeiro momento de contato, o primeiro ponto de contato, ele tem que ser mais leve, ele tem que ser mais simples, ele tem que ser mais raso. É isso que a gente comenta e fala sobre mensagens, né? Quando a gente manda mensagem no WhatsApp, no Instagram, pô, uma daqueles textos tão gigantes, ninguém lê, caramba. Oi, tudo bem? E resolve logo o que tem que falar, Tem que ser mais prático, Se a né? gente demorar muito, fica uma coisa meio enjoada, né? Tem tanta coisa pra fazer por dia, né? Que Com certeza. se conseguir simplificar, ajuda. Sempre. Você comentou pra gente que você já enxerga lá 2030, 2025, 2040 até. O que você tá enxergando pra esse tempo todo aí? O que Eu vocês enxergo a têm? companhia sendo a maior do mundo. Legal. Esse é o tempero Quanto secreto. tempo, mais ou Tempero menos? secreto. Não, é que você viu. Cara, eu vou te falar que de timing, eu acho que de entre 5 e 10 anos. Caraca, que legal. Eu acho que dá pra fazer entre... Hoje Acredito quem mesmo que é maior dê do pra mundo, fazer. você sabe me dizer? Hoje o Cava, que se posiciona como Mediterrâneo, tem 363 operações, é o maior market cap, né? Valor de mercado sei. do setor, são 10 bilhões de dólares. Daí depois vem outras companhias muito mais para baixo. Mas assim, são 360 operações, não tem muito segredo. É um negócio que em 5 anos a gente vai ter passado de 500 com certeza. Então, e aí olhando para 10 anos, o nosso negócio ele é tendência. Então o que eu tenho feito bem é ser um grande zelador da nossa cultura. Um cara que fomenta essa cultura do lifestyle Boali, da transformação, né? A gente vende muito mais do que comida, a gente vende transformação. E a gente, eu entendi que, cara, eu tenho que ser o grande zelador dessa cultura. E se a cultura, né? Imagina o seguinte, vamos falar de semeador, né? Se a gente falar em semear, você tem que estar semeando todo dia. Tem. Eu sou o cara que semeia a cultura todo dia. Eu tô colhendo e tô semeando, tô colhendo e tô semeando. E isso é diário. Não para. Não paro. Então, assim, eu tô aqui, eu tava no escritório, daqui a pouco eu tô voltando no escritório, à noite não sei o quê. Amanhã a gente tem um grupo de novos franqueados chegando na Boali às 10 da manhã, indo embora, hard stop às 3h30, porque às 4 a gente tem um outro grupo chegando e indo embora às 8 da noite. E na quinta... Você viaja. Não, na quinta, não, eu viajo semana que vem porque eu vou pro Gramado Summit, você ouviu falar, né? Mas na quinta eu recebo um grupo das 8 da manhã às 10 da manhã de franqueados, justamente porque é a parte de semeadura da cultura. E aí, sexta, outra coisa, enfim. Então, assim, a gente não, né, semear a cultura. Então, cultura é o maior patrimônio da companhia para mim e esse, sem dúvida, é a minha principal agenda. A outra coisa, eu gosto de falar que, assim, em empresa, você tem 2 grandes pilares. Pessoas e mercado. Pessoas e mercado. Se eu tô num mercado que tem uma boa tendência, se eu for um bom formador de time e um bom líder, meu irmão, não tem como me parar, é impossível. Não tem como me parar, porque não sou eu que tô fazendo, é a galera. Se eu tiver uma boa seleção de franqueados e tiver sendo um bom semeador de cultura, esses franqueados vão fazer acontecer. Hoje a gente tem 17 franqueados com mais de 3 Boalis. Caraca, isso é um grande indicativo. Exatamente, você tem franqueado com tá 11 Boalis. Você imagina que nós Tem somos um franqueado gerador... com 5, com 8? Nós somos como um gerador de energia. Nós passamos a energia e vendemos a ideia. Exatamente. Mas você vende com tanta garra, com tanta vontade, que os caras pegam na hora. É isso. É igual que a gente faz aqui. Exatamente isso. Então, essa parte é a parte da semeadura. Então, eu diria que isso é o mais importante. O que eu estou enxergando? Então, eu estou enxergando a gente como a maior do mundo. E aí tem um ponto importante na tua pergunta. Rodrigo, e como vai estar sendo feito isso em 2035? Não tenho a menor ideia. E tá tudo bem. Porque assim, por que tá tudo bem? Porque os movimentos que eu tô fazendo para ganhar esse jogo são 2. Marca e distribuição. Quem domina a distribuição, domina o jogo. Sim. Então, quando eu olho para 2035, a ideia é ter 4, 5 mil pontos de venda instalados no mundo. E aí, com 4 mil, 5 mil pontos de venda... Cara, não importa o que nós vamos estar vendendo lá na frente. O que importa é a distribuição. Você já tem a rede. A gente vai ter uma marca para poder distribuir os principais produtos que naquele momento estarão sendo vendidos. Se vai ser uma impressão de comida, uma impressão de carne, eu não sei. Não interessa. Mas se for, eu vou estar imprimindo. Mais do que todo mundo. Entende ou não? Entendi, perfeito. Por quê? Porque eu tenho a marca e eu tenho a distribuição. Uma coisa eu sei que vai estar lá. Você pode passar o ano que for, o suco de pitaia vai estar lá, o suco de pitaia tem que estar lá, hein, velho. E me fala uma coisa. É bom, né, mano? Putz, isso é louco. Esse aí melhor do mundo, aqui, melhor do mundo. Aqui é bom mesmo, e sempre que bom eu vou, eu peço ele. Aliás, tem suco de pitaia, ó. Se você for no seu corredor aqui, tem ali na Boali ali, ó. Verdade, é menos de 50 metros.
Me fala uma coisa, e também levaram para Portugal e vão levar para Miami o suco de pitaia, tá? Tá garantido. Cê é Porque doido, também eu acho é um que lá negócio... pitaia Lá não pode tem faltar. isso, né? Então, Lá não tem. Tem, Não, lá não. não existe isso. Pitaia, nosso sabor igual. Eu acho que não. É como o açaí, por exemplo, entendeu? O Guaraná é diferente, Mas a né? gente, não, a gente vai exportar pitaia, tá doido? A melhor do mundo. Isso aí. Agora, aquela pergunta, qual embala mais? O que embala mais? Qual embala mais? Não, antes disso, deixa eu te pedir uma gentileza. Claro. Sua embalagem tá aí do lado, feito por nós, claro. Queria que você pudesse olhar para ela, contar um pouquinho pro pessoal que tá assistindo a gente, se tem algum detalhe que assim a gente passa batido e que o povo não nota. Talvez alguma coisa que você possa falar sobre a embalagem pra gente, de O modo Fernando geral. tá querendo entrar, peraí. Não, ele tá Não, falando não, pra ele- falar Vem mais cá, próximo. Fernando. Ele tá meio... Fala mais perto do microfone. Peço perdão, perto do desculpa. microfone. Peço perdão. Então tá bom. Mais som, perto do som. microfone. Todos? Ou alguém específico? Não, ele já tem experiência. Boa. Tá. Só Caraca, reclama Ô, comigo. ô, Ricardo, o que Que é loucura. isso, meu? Fala pros caras, eu sei fazer embalagem, pô. Meu fala. negócio é saco, dele é É. embalagem, alimento. É isso aí. Cara, na prática, é o que eu tenho falado, assim, a gente, a cada 6 meses, né, a gente procura tentar trazer uma novidade em termos de mensagem. Aham. Então, a gente teve lá o nosso Geração Boali, que foi Sim. super legal. Exato. Agora a gente veio com Aqui Tem Comida de Verdade. Legal. A gente aproveita a embalagem, né, para poder falar de Seja um Franqueado. Então, a gente aproveita a embalagem para poder fazer a distribuição da marca. E eu vou te falar que, assim, certamente a gente tem uma aquisição por aqui importante. Existe um CAC importante de novos franqueados que vem da embalagem. Então, é importante, pô, como é que você está usando a tua embalagem para crescer o teu negócio, para gerar cada vez mais valor, né? A gente vai e comunica o Eu Reciclo, né? Então, é Uhum. importante que as pessoas saibam que a gente tem um trabalho de ESG dentro da companhia, existe uma agenda de sustentabilidade importante e uma das formas de fazer... Nós temos o é selo aqui. FSC também, que ajuda e faz a parceria junto com nós. Cara, e você sabe que a gente vai começar, isso é legal você ter falado, Ricardo, porque a gente vai começar a traquear ainda mais e documentar ainda mais isso, por conta de todo um trabalho que a gente está fazendo de um projeto de ESG agora. Então, a gente vai aprofundar ainda mais nesse tema com Boa. vocês. Isso é muito legal. E aqui, ó, que eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um catering. Hoje a Boali, pelo Brasil inteiro, eu diria que talvez uma das únicas marcas que consegue fazer o teu evento em qualquer lugar do Brasil ter o mesmo padrão é Boali. Caraca. E a gente consegue fazer isso. E qual que é o Né? segredo? Para você que está assistindo, o segredo é que a gente tem a mesma distribuição da Boali em Gramado que a gente tem em Manaus e em São Paulo. É o mesmo produto. E a gente consegue fazer o evento das pessoas. Então, você vai fazer uma reunião para 10 pessoas lá na Ricapel ou um evento de 100 É pessoas, como se eu estivesse você pode servir comendo na Boali. loja de Gramado. você não precisa e servir, comida que vai, né, enfim, vai prejudicar a vida das pessoas. Você pode servir Aham. Boali. Você pode servir comida de verdade no teu evento. Aliás, te convido a fazer isso. No teu próximo evento, pode contratar a Boali claro. para estar lá, né? É uma boa. Então, a gente aproveita para falar do catering aqui, ó. Faça teu evento com a gente, boali.com.br/catering, quem tiver interessado, já entra lá. Exato. Eu falei do reforço da embalagem aquela hora, né? Meio de uma forma natural, mas sem dúvida Mas é nenhuma, isso. esse é algo que certamente ajuda muito. Antigamente, a gente tinha aqui um puxador, Aham. lembra disso? Sim. Alcinha. A gente tinha a alça. E o que acabava acontecendo? Acabava que o entregador gostava de segurar na alça. Só que às vezes com o peso da embalagem, Soltava. soltava. O que a gente fez? A gente tirou a alça justamente para não dar essa opção. Aham. E hoje ou ele vai segurar aqui ou ele vai segurar por Embaixo. aqui. Então, Boa sacada, boa sacada. existe ali, né? A gente tem que iterar e ver o que está acontecendo na ponta. Então a ponta ela vai te dando respostas. Aham. Então é justamente por isso que a gente foi evoluindo. Legal. Aproveitando esse gancho, então, que você comentou sobre os franqueados e tudo mais, as redes sociais da Boali é uma loucura também, né? A sua e a da rede social. Quiser aproveitar para divulgar, para falar um pouquinho, tem algum case que você possa comentar, alguma postagem que você fez no Instagram ou que a Boali fez Cara, eu que acho te que surpreendeu, assim, que foi um... Os maiores cases que tem tudo a ver com esse podcast aqui é justamente o case das sacolas. Pra você ter uma ideia, teve uma moça em Sorocaba uma vez que ela pediu
E a nossa colaboradora, a nossa Boali Chef, ela escreveu, porque Uhum. não sei se você sabe, mas o recado da sacola, quem escolhe são eles. A gente Sim. tem alguns recados que a gente sugere, mas você vai escrever aqui E à no mão teu mesmo. coração. À mão, Aham. Puxa, que legal. à mão. E ela fez uma mensagem do coração dela. A cliente tinha pedido demissão um dia antes. E ela respondeu, cara, você vê a mensagem que ela mandou pra gente? Uhum. Ela falou, ó, a sua mensagem é uma confirmação de Deus pra mim. Porque eu tinha orado pra pedir uma resposta. E na mensagem você me trouxe a resposta. E onde ela menos Porque eu esperava. tinha pedido demissão, mas eu tava super insegura. É. E eu simplesmente pedi um almoço com a Boali. Aham. Não esperava Só que isso. Deus usou ela como Só que instrumento. Deus usou Ela a embalagem como instrumento. pra poder Caraca. levar a mensagem pra ela. Isso é maravilhoso. Cara, foi maravilhoso. Mais um motivo sobre a energia que nós temos e a Não tenha força que dúvida. nós temos. Não tem É isso que move a gente. É. Deus tem Pra operado cima cada de vez nós mais só na minha chover vida. avião. É, Só não, isso, é, não é tem verdade, outro. cara. E eu vou te falar, tem uma coisa interessante nisso que você tá falando. Porque eu sempre tive muita energia, Ricardo. Sempre tive muita energia, me considero um cara de muita energia. Você não vai ver eu falar, você não vai ver eu reclamar da vida. Não existe esse O momento. não existe. Não existe esse momento. A gente vai atrás. O impossível é um ingrediente pra gente. Lógico. E aí, eu entendia que com essa energia eu era capaz de resolver tudo. E nos últimos anos, e especialmente no ano passado, que eu passei a ter uma relação com Deus mais poderosa e mais próxima, eu entendi que essa energia vem dele. E que o meu propósito é propósito dele. E aí as coisas ficaram ainda mais fortes na minha vida. Eu tenho hoje, não tenho dúvida, que eu tenho colhido muito dos planos de Deus e ele tem clareado cada vez mais. Por isso que quando eu falo hoje do nosso futuro, da visão, Deus não dá visão sem ter provisão. Então, assim, o que tem acontecido na minha vida é um plano dele. Eu fico muito feliz, inclusive, de estar tendo esse momento para falar disso, porque ele tem cada vez mais colocado pessoas incríveis na minha vida e tem cada vez mais me abençoado e abençoado essa companhia. A gente tem crescido números assim que realmente acho que são impressionantes. Sim, são Esse mesmo. mês a gente abriu 5 boales, Aham. tem 30 boales hoje em obra. 30 para abrir. Que é praticamente aí 20% do que você tem hoje. Cara, 20 É uma expansão. é isso. É Na isso. verdade, vai ele não para vai nunca, ser né? importante. Vai ser Exato. importante. A gente quer chegar esse ano com mais de 200 contratos até o final do ano, além dos M&As que a gente deve anunciar, de outras empresas que a gente vai comprar. Legal. Então, a gente está muito feliz. Boa. Obrigado Rodrigão, pela oportunidade Legal, de estar aqui. Obrigado aqui. O arroba, né? @boali_br e rodrigobarros.rb. Tá rodrigobarros.rb. fácil. Facinho, né? Obrigado, Uma mano. honra Legal. de verdade. Obrigado. Obrigado a receber todos que estão aqui. olhando, Obrigado pelo curtindo carinho de aí. vocês. E Exato. sigam nós nas redes sociais. Siga o Rodrigo. Exato. Tem as redes sociais aqui em cima também para ficar mais fácil, que a Boa. gente não mostrou. Pratiquem E é isso. esporte. Esporte Exato. é tudo. E comam saudável. É isso. Certo? Isso. Cara, Obrigado. isso muda a vida. Exato. É isso aí. Valeu, turma. Legal, Obrigado. Rô. Tchau, pessoal.